Olá, olá, boa noite, gente. Que bom ter vocês por aqui. Vamos lá para o nosso segundo encontro hoje, aonde nós vamos estar falando bastante sobre processos de tomada de decisão. Por que é que a gente chama isso de processo de tomada de decisão? Porque às vezes eu tenho várias coisas para eu estar tomando decisões e isso é um processo, porque às vezes algumas decisões vão me trazer medo, outras vão me trazer insegurança. Então eu tenho que trabalhar esses processos dentro de mim, como eu faço para lidar com tudo isso, tá? Para quem não me conhece, está aqui já no grupo e hoje está participando pela primeira vez. Meu nome é Bianca, sou terapeuta comportamental, mentora, tá? Do método do curso, do método Amar as Minhas Escolhas, aonde eu ensino dentro desse método, eu aplico esse método em todas as minhas sessões de atendimentos individuais. A Vivi, por um motivo pessoal e bastante familiar, ela não pôde estar aqui com a gente, mas amanhã, com certeza, ela vai estar. Então, hoje nós vamos falar mais sobre esse processo, como que ele funciona o processo das escolhas, tá? Esse processo das escolhas é algo que nos traz muitas vertentes, né? Então, o que que a gente pode falar sobre isso? Ele aborda de uma forma bastante fascinante todas as questões que nós enfrentamos nas nossas tomadas de decisões em nossas vidas, desde escolhas mais simples até aquelas escolhas mais complexas, né? E principalmente esses detalhes dessas escolhas estão envolvidos carreiras profissionais, estão envolvidos relacionamentos, estão envolvidos estilos de vida, às vezes até para escolher um simples prato, né? Qual eu vou comer, é um processo de escolhas. Então eu estou o tempo todo escolhendo uma roupa que eu vou colocar naquele dia de trabalho. Então tudo isso faz parte do nosso processo de escolha. Então, nesse encontro, nós vamos explorar bastante esses diferentes processos e trazer o fundo emocional de tudo isso. E como o nosso projeto está ligado também à parte da nutrição, eu quero também adentrar principalmente essa questão das dietas, das mudanças alimentares. Por que que um processo numa mudança alimentar é tão doloroso? Porque eu começo toda animada, de repente eu já não quero mais estar ali e desisto de tudo isso, e aí eu tenho normalmente aquele efeito rebote. Por que que isso acontece com o meu organismo, no meu metabolismo? E nós vamos falar sobre essas escolhas então. Aí eu pergunto, quem nunca passou por esse processo? Eu já passei, você já passou, todas nós já passamos. E é algo que faz parte da nossa vida. Desde a hora que nós acordamos, a hora que nós vamos dormir, a escolha faz parte da nossa vida. Isso é inevitável, não tem por onde, né? A gente sempre vai se encontrar no impasse de fazer uma escolha, que é uma experiência única de cada um. Às vezes eu tenho uma escolha em grupo. Às vezes eu tenho aquela escolha individual, mas a escolha sempre vai estar ali. Então, isso cabe a cada um de nós como nós vamos lidar com isso. E tudo também vai depender de como eu vou estar emocionalmente naquele dia. Porque às vezes eu posso ter a mesma questão a ser, vamos supor, eu levanto um dia, eu tenho uma questão de escolha. Vamos por aí, colocar uma roupa, mas aquele dia eu já levantei irritada por algum motivo, não dormi bem. Então eu passo a mão assim, pego a primeira roupa, ah, vai essa aqui, não vou nem escolher. Ou vou escolher e acabo escolhendo aquela roupa que depois no decorrer do dia eu falo, por que que eu coloquei, vestir essa roupa? Aí no outro dia eu acordo, tenho que escolher a roupa. Só que aí eu dormi bem, tô com a pele descansada. Aí eu olho, eu tenho todo, acordei mais cedo, tenho todo aquele processo. Ai, hoje eu estou linda, maravilhosa. Aí eu escolho com a maior calma. E aí eu me olho durante o dia no espelho e falo: Nossa, hoje eu estou gata com essa roupa. Essa escolha que eu fiz, isso me ajudou para que eu me sentisse melhor hoje.
E é assim as nossas vidas. E é assim que acontece comigo, acontece com você. Quando a gente reconhece e enfrenta esses impasses com calma, foco, nós podemos aprender a tomar as decisões com a maior confiança e clareza. Por que é que muitas pessoas elas agem de forma impulsiva numa determinada escolha? Porque existe um trauma instalado lá no inconsciente dela que bloqueou ela, impedindo-a de ficar pensando para aquela escolha. O arrepender-se depois, porque eu não fiz. E de contrapartida, temos também aquele caso ao contrário, aquelas pessoas que pensam, 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 e por algum motivo acabam não escolhendo nada e diga, por que é que eu não decidi naquele momento? Então, tudo faz parte da escolha, tudo faz parte, né? E quem é e o que que isso, como que isso nós podemos lidar com todas essas questões? A definição dessa tomada de decisão é de suma importância para as nossas vidas. Se eu escolho hoje fazer um processo de nutrição para mudanças de hábito, para que eu possa ter um corpo melhor, para que meu cabelo melhore, pare de cair, a minha unha cresça, eu tenho que entender que aquilo vai ser doloroso, porque nós temos um sistema no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro está condicionado a uma determinada coisa que fazemos com constância. Quando nós mudamos aquela coisa que fazemos com constância, nós queremos alterar ela para cima ou para baixo, por exemplo, o meu cérebro demora para entender. E qual é a resposta que ele me dá? Cansaço, desânimo, o quero desistir. Ah, isso não foi feito para mim. É por isso que nós temos tanto essas dúvidas. Então, quando eu começo um processo terapêutico, eu começo um processo alimentar, eu tenho que ter alguém para poder me auxiliar em tudo isso, para que eu não possa desistir de uma forma aonde eu não tenha alguém do meu lado para me ajudar a continuar nessa caminhada. E quem são essas pessoas? Um profissional, uma nutricionista, pode ser uma terapeuta como eu, pode ser às vezes alguma amiga que tem um exemplo de uma história que te impulsionou a entrar em todo esse processo. O importante é que você não esteja sozinha. Essa é uma das minhas dicas de hoje. Em todo e qualquer processo que você decidir fazer na sua vida, busque por estar acompanhada, até que o seu cérebro entenda que aquilo faz parte da sua vida. Aí você consegue soltar da mão daquela pessoa. Ou não. Ou você gostou muito e você quer aquela pessoa que fique sempre com você para continuar vendo o sucesso do seu processo. As discussões sobre os valores que influenciam as nossas escolhas, pode serem elas pessoais, experiências passadas, pressões sociais, entre outros. Tudo isso é o que nós chamamos de traumas. Quando vocês verem os traumas escrito com letra maiúscula em algum artigo, em alguma reportagem, isso significa que já são traumas instalados desde a nossa infância. Então, traumas escrito com letra maiúscula são traumas que eu estou mencionando traumas ligados que já estão instalados em mim há grande tempo, há muito tempo atrás. Quando vocês olharem, virem algum artigo, em alguma questões, alguma conversa, alguma leitura, traumas escrito com T minúsculo, são pequenos coisas que vão acontecendo na nossa vida presente ali, que vão instalando-se na nossa vida. Então, existe essa diferença quando nós estamos falando de traumas emocionais. E esses traumas é o que traz para nós dificuldades de mudança de vida, dificuldades em escolhas na nossa vida presente. E muitas vezes esses traumas ele acabam até nos impedindo de ter um planejamento futuro, de sonhar,
Porque, às vezes, o nosso cérebro, nós somos 95% inconsciente. E 5% apenas nós temos a nossa consciência. Então, imagine quanta coisa nós não armazenamos dentro desses 95%, né? Então, por isso que todo e qualquer processo de mudança, a pessoa precisa entender logo no início do processo que os medos virão, o desânimo virá, a falta de coragem vai aparecer por algum momento, a dúvida, mas ela entendendo isso já no início do processo, quando isso vier, ela vai se lembrar e vai falar: eu já fui avisada disso. Então, é normal. Vou continuar a minha caminhada no meu processo. Olha só que legal que é isso. Quando nós tomamos, então, essa decisão de caminhar nesse processo, nós vamos encontrar vários desafios no meio do caminho. E esses desafios, eles precisam ser explorados. É como se eu pegasse essa caneta e eu começasse a desmontar essa caneta para me entender como que chegou até o processo dela final, fazer o caminho inverso. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu trabalho o meu caminho inverso, quando eu exploro esses mil desafios, esses traumas instalados que me impedem prosseguir nos meus novos desafios, eu consigo entender o porquê eu estou agindo dessa forma. E aí eu trabalho, ressignifico todo esse meu trauma, todo esse meu processo e toda essa questão, e eu consigo caminhar, dar seguimento a essa minha caminhada. Então, a exploração desse processo de escolha, isso é primordial. Aí, o que eu, como profissional, eu faço, né, numa questão dessa? Eu aplico estratégias para a superação de desafios. Então, em cada término de sessão, de encontro comigo, eu deixo um desafio para essa pessoa. Porque o ser humano, ele precisa sair, vamos supor, do encontro, né, de uma sessão, ele sai desse encontro, mas ele tem que sair com algo para ele voltar a trazer lá na próxima sessão. Por quê? Eu acabei de dizer que nós estamos em processo de mudança. Aí entra a neuroplasticidade. Então, não é aquilo que eu tomei aquele gás todo, acabou a sessão, ufa, vou lá, vou sentar no meu sofá, agora eu vou aguardar outra sessão. Não. Eu tenho que, até o próximo encontro, procurar fazer algo para manter ativado e falando para o meu cérebro: olha, nós estamos em um processo de escolha, um processo de evolução, entendeu? Então, é dessa forma que todo processo ele vai trazer resultados positivos, desde que você, como cliente, eu como profissional, a gente faça um equilíbrio nas nossas entregas. Eu me dou 50% e você vai doar 50%. A mesma coisa vai acontecer com a Vivi. A Vivi vai entrar com um processo com você de mudança alimentar, ensinando você a se alimentar de uma forma mais saudável, dentro daquilo que você traz para sua dieta diária. Porém, tá? O que vai fazer você alimentar essa informação no seu cérebro são as pequenas ações todos os dias. E isso você também vai receber, você recebe de nós o apoio que nós vamos estar sempre te dando diariamente até atingir o seu objetivo no qual te fez entrar nesse processo com a gente. O papel da autoconsciência, do autoconhecimento, isso são duas coisas que não tem como caminharem sozinho. Eu tenho que ter a consciência que eu escolhi a entrar num novo processo na minha vida, um processo de transformação, um processo de desejo de ficar bem comigo mesma, tá? E junto disso, eu vou me redescobrindo.
me redescobrindo como uma pessoa, como ser único que sou, quais são as coisas que eu mais gosto de fazer. Ai, mas eu sei, Bia, o que que eu mais gosto de fazer? Será mesmo? E eu garanto para você que no processo que você tomar a decisão de vir, você vai ver e vai se autodescobrir de coisas que você deixou debaixo do tapete ou deixou lá guardadinha, lá no seu inconsciente, nos 95% do seu subconsciente, você deixou lá guardado e por algum motivo você não se lembrava. Então, essa questão da autoconsciência e do autoconhecimento faz toda a diferença nas tomadas de decisões nas nossas vidas. Exercícios práticos para aumentar a autoconsciência, o autoconhecimento, como a reflexão dos valores pessoais, metas de vida, né? Pontos fortes e fracos seus. São coisas que faz total sentido e são de suma importância quando a gente trabalha elas de forma bastante minuciosa. Ah, Bia, mas quando eu entro num processo de nutrição, de mudança de comportamento alimentar, ou até mesmo a mudança de comportamento mental, isso, uma vez que eu fiz, eu não retrocedo? Não tem como nós garantirmos. Por quê? Porque é o que eu falei para você agora há pouco. O que que acontece? Nós temos que treinar o nosso cérebro. E ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Porque a gente entra no automático. E sair desse automático aqui é o difícil, mas não é impossível. Eu gosto de dar um exemplo assim. Quem aqui dirige? Eu sou motorista, dirijo. Você olha toda vez, quem é motorista aqui sabe o que eu estou dizendo. Você olha toda vez que você vai trocar de marcha, você olha para o câmbio? Não, é automático. Seu cérebro já está condicionado aqui. Mas, se você sair de um carro manual e você for por um carro automático, até você acostumar com o carro automático, você a todo momento vai levar a mão para trocar de marcha. Ou vice-versa. É aí que entra o processo da neuroplasticidade. Vocês estão entendendo qual é a importância de profissionais acompanharem vocês num processo de mudança ou escolha na sua vida? Exatamente por causa disso. Porque o que que acontece? É muito mais fácil se hoje eu pudesse trocar de carro para um carro automático, até eu pegar toda essa manha do carro automático, eu já me vi falando assim, por que que eu não vou, eu dirigi o automático, mas não gostei não, quero só o manual. Por quê? Porque eu não vou fazer esforço, meu cérebro não vai se cansar, não vai se esforçar. Então, todo e qualquer processo de escolha, eu vou passar por isso. Eu vou passar por isso. Sabe essas pessoas que trabalham que ajudam no processo de escolhas de roupa, montar o guarda-roupa, tal? Já viram alguma coisa no sentido assim, ó? Mas olha, eu só uso preto. Aí contrata essa profissional, que agora me fugiu, não sei lá o que, style. Ela vem e aí ela tira o pretinho básico do seu guarda-roupa, praticamente 80%. Eu fico imaginando o sofrimento dessa pessoa, olhar o guarda-roupa dela colorido. É assim que funciona. Mas ela escolheu passar por esse processo. E ela entender lá no início do processo que essas dores virão, mas ela tem que ter o gatilho para não se enfraquecer, não cair nesse lado. Só que tem também vários pontos negativos, como também os pontos positivos, claro, são as consequências das nossas escolhas. Será que sempre eu vou escolher de uma forma positiva? A minha vida não foi assim. Existem escolhas que eu fiz que não me trouxeram nada de positivo, mas eu escolhi. Aí é o que nós falamos muito na terapia.
Abrace a sua responsabilidade, porque foi uma escolha sua. E nós não estamos condicionados e não estamos, não crescemos ouvindo isso. Quer ver uma coisa que vai puxar aí na mente de vocês? Quando a gente é criança, a gente ouve muito a mãe falar assim, quando a gente caía, né? Ou até hoje, às vezes, a gente vê cenas assim, o filho lá caiu, a mãe fala, nossa, filhinho, quem que te empurrou? Nem sempre tem alguém. Às vezes, aquela criança escolheu correr, tropeçou e caiu. Entende como desde pequeno nós não somos condicionados a arcar com as nossas consequências das nossas escolhas? Nós sempre temos que achar um culpado para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, porque é muito mais simples. Eu não vou desgastar força. E é simples assim. Então, quando eu entro nesse processo onde eu escolho, eu entro com aquele gás todo, né? A gente costuma trabalhar na terapia com um gráfico, né? Então, é assim, ó, eu começo aqui embaixo do zero, legal, escolhi, olha, vou começar um processo de nutrição, vou mudar, vou entrar na academia, eu tô aqui, tô no meu gás todo, aí eu vou só subindo. Uma semana vai bem, 15 dias, aí bem, 16 dias já começa cansada. 18, 20 dias já tô cansada. Putz, já vai 30 dias, não vejo resultado. E aí? Tá, tem alguma coisa de errado? Tá tudo certo. Errado seria se você ficar só lá no pico. Aí o que acontece? Quando você tá aqui embaixo, se você tá numa academia, por exemplo, você tem um personal trainer que vai, te liga, fala, ô fulano, vamos, 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 ele vai, te pega na sua mão quando você vê você tá de novo lá em cima. E assim é a nossa vida. Por que é que acontece desse jeito? Porque nós somos seres evolutivos. Estamos em processo de evolução a cada dia que abrimos nossos olhos. Evoluímos dormindo e muito mais evoluímos acordados. E aí o que é que acontece? Se eu não tenho alguém para estar pegando na minha mão ou me incentivando de alguma outra forma, eu paro com tudo. É claro que existem exceções, exceções. Em todos os assuntos vai sempre ter uma exceção. Aquele 1%, 0,1% sempre vai ter. Que comece e vai até o fim e pronto. É uma pessoa, mas muitos não são assim. Muitos não são assim. Então, nós temos que ter essa consciência. E esse processo que eu e a Vivi fazemos juntos com vocês, estaremos fazendo juntas com vocês, é exatamente ajudar vocês nesse processo de mudança. Esse é só um pouquinho do que nós temos para vocês. Serão muitas técnicas aplicadas da minha parte. E da Vivi, a Vivi vai entrar com sempre aquela mudança muito positiva dentro do que você vai ter ali no seu dia a dia para entregar. Então, nós vamos primeiro ouvir vocês para depois nós trabalharmos uma a uma. Porque sem isso, nós não conseguimos traçar estratégias de tomadas de decisões futuras com mais consciência. Olha que legal. Quando eu entro num primeiro processo terapêutico, ou num processo de nutrição, ou seja, qualquer processo de escolha, eu entro, na maioria das vezes, nem sempre consciente. Lembra? Inconsciente. Quando isso eu já estou habituada, aí eu me redescubro, eu me conecto comigo mesma, eu falo assim, putz, eu não sabia que eu tinha essa força toda. Aí, os próximos processos, eu já tenho umas escolhas mais conscientes, porque aí eu me conheço. E aquelas escolhas no qual eu sei que talvez não, sabe, eu já consigo ter um feeling mais afinado para eu saber, olha, isso aqui não é muito eu. Então, nem vou me gastar com tempo aqui. Vou deixar esse de lado e vou depositar meu tempo aqui, porque eu sei que isso eu vou pegar e vou até o final.
Esse é o nosso objetivo, é a Vivi. É ensinar vocês a fazer isso, trabalhar isso dentro de vocês. É isso que é o legal quando nós temos profissionais ao nosso lado para nos ensinar com o caminho das pedras. Isso que é legal. E o incentivo à prática, principalmente da gratidão, do autocuidado, fortalecer a capacidade de fazer escolhas alinhadas com os valores de vocês, não tem como nós fugirmos disso. Nós não vamos entrar no mérito de religião, nada disso, mas nós queremos ensinar vocês a celebrar cada movimento de vocês. Dar o parabéns a vocês mesmas. Dizer a vocês mesmas o quanto vocês são gratas pelas escolhas que vocês estão fazendo. Isso que é o legal. Aí, o que que eu aí eu volto e falo assim: o que você escolhe para você hoje? O que você quer para você hoje? Fico aqui com essa pergunta. Então, nós vamos fazer, eu vou parando por aqui. Nós vamos hoje descansar. Eu quero que vocês reflitam sobre esse nosso encontro, que vocês vejam quais são as prioridades, as escolhas na vida de vocês que estão lá paradas, que ainda vocês não conseguiram decidir. Veja aí, olhe para você. Pegue um caderninho, anota qual foi a escolha que você ainda não fez para sua vida. Veja o que é mais dificultoso para você. Sempre tenha. Hoje eu falo assim que no celular mesmo tem um bloquinho de nota. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários cadernos, porque assim, eu pego, eu escrevo mesmo, eu acho que isso, primeiro que a gente está perdendo-se muito o hábito da escrita, e outro que tudo que você escreve, para mim, principalmente, o meu cérebro, ele assimila mais fácil, eu acesso mais fácil isso. Mas cada pessoa tem um jeito, né? Então, assim, pegue o hábito de ter um caderninho, mas eu espero que hoje é o que eu deixo para você aqui já de desafio. Traga amanhã pelo menos uma escolha que está aí parada que você ainda não conseguiu se decidir fazer. Apenas uma. E aí nós vamos conversar sobre isso. Então eu fico por aqui, beijos no coração de vocês e amanhã a gente volta. Eu vou passar o horário para vocês lá no grupo, que vai ser o nosso último encontro. Eu e a Vivi vamos estar juntas. Amanhã espero que ela esteja melhor para nós fazermos esse encontro juntas. Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus.